Boa tarde, crianças. Continuando agora com a nossa apostila, na página 127, nós temos Revolução do Porto e regresso da família real a Portugal em 1820. A ocupação militar francesa em Portugal enfraqueceu os comerciantes locais. Para agravar a situação, as medidas tomadas por Dom João VI, a abertura dos portos e os tratados com a Inglaterra, dificultaram ainda mais a situação dos comerciantes, pois, como já foi visto, as mercadorias inglesas passaram a ser mais baratas do que as que vinham de Portugal. A ausência do rei e dos órgãos do governo de Portugal revoltava os portugueses. Diante disso, em 24 de agosto de 1820, na cidade do Porto, em Portugal, eclodiu uma revolução. Lá também teve uma revolução em Portugal. Foi a Revolução do Porto, que desejava tirar o poder de Dom João, que estava aqui no nosso país, e transferir o poder para uma Assembleia de Representantes eleita pelo povo, as Cortes, estabelecer uma Constituição e anular as medidas de Dom João VI em relação ao Brasil. Aí nós temos aqui, ou não saiba mais, tá? O que é uma Constituição? É um conjunto de regras gerais às quais todos em um país devem se submeter. Nós devemos aceitar as leis, são as regras gerais que nós temos que aceitar. Trata-se de uma lei, da lei fundamental e suprema de um Estado, e todas as demais leis elaboradas e aprovadas pelo Poder Legislativo devem derivar dela. Em uma Constituição estão contidas normas relativas à formação de poderes públicos, forma de governo, distribuição e atribuições e competências, direitos e deveres do cidadão, bem como regras sobre a organização econômica e social do Estado. Uma das primeiras consequências da Revolução do Porto foi a volta de Dom João VI. A partir daí, eles voltaram para Portugal, devido à revolução que teve lá em Portugal, a Revolução do Porto. Então, uma das consequências foi a volta de sua família para Portugal. Dom João VI temia perder o trono, ele não queria perder o trono de Portugal, caso não regressasse a Portugal. No Brasil já havia um clima de agitação que poderia levar à independência. Aqui já começava o povo já se agitando para que houvesse a independência do Brasil em relação a Portugal, que o Brasil não fosse mais colônia de Portugal. Eles queriam aqui que fosse independente. Por isso, ao retornar a Portugal, Dom João VI deixou em seu lugar seu filho Dom Pedro, à época com 22 anos, como príncipe regente. Aqui nós já temos o Dom João VI, ele deixou o filho dele, Dom Pedro, que tinha 22 anos, como príncipe regente, ficando aqui no nosso país. Continuando, consta que ao partir, Dom João VI disse a seu filho, Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me has de respeitar, do que para algum aventureiro. Ele queria que o filho dele tomasse conta do Brasil e fosse o novo rei ou o novo governante do nosso país. Embora houvesse o movimento de separação do Brasil, muitos brasileiros consideravam ideal o fato de o Brasil fazer parte do Reino Unido a Portugal e não desejavam rompimento com ele. Porém, a política das cortes, iniciada com a Revolução do Porto, lá em Portugal, foi desastrosa. Além de os representantes do Brasil nas cortes constituintes de Lisboa terem sido mal recebidos, as cortes passaram a tomar medidas que anularam a posição do Brasil como governo unido a Portugal, rebaixando novamente a condição de colônia. Voltou a ser colônia novamente. Quais os motivos que levaram à Revolução do Porto? Quais foram os motivos que nós acabamos de ver lá na leitura do nosso texto? A Revolução do Porto foi devido à revolta dos portugueses. Então, ocorreu devido à revolta dos portugueses diante da ausência do rei que era o Dom João VI, e devido à difícil
difícil. Situação dos comerciantes. Por quê? Porque para Portugal estava ficando o valor das mercadorias mais caro e para Inglaterra tá ficando mais barato. Comerciantes portugueses diante das medidas tomadas por Dom João VI, que ele deixou os produtos da Inglaterra mais barato e Portugal estava ficando mais caro. Então, portugueses diante das medidas tomadas por Dom João VI. Agora, o que pretendia a Revolução do Porto? Ela pretendia, né? Desejava tirar o poder de Dom João VI, transferir o poder para uma assembleia de representantes eleitos pelo povo, que seriam as cortes, os grandes lá de Portugal. Estabelecer uma constituição. E anular as medidas de Dom João VI em relação ao Brasil. A próxima nós temos. Na próxima página nós temos. Qual foi uma das primeiras consequências da Revolução do Porto? Foi a volta. Os portugueses, eles voltaram. Então, a família portuguesa voltou para Portugal. Então, foi a volta, de acordo com o que nós lemos no nosso texto, da família real a Portugal. Quem passou a governar o Brasil após o período de Dom João VI ir a Portugal, após o retorno de Dom João VI a Portugal, foi seu filho, Dom Pedro, 22 anos, como príncipe regente. E a última questão: que medidas as cortes tomaram com relação ao Brasil? As cortes passaram a tomar medidas que anulavam a posição. Tudo isso está de acordo com o nosso texto lá que nós lemos, tá? Oposição do Brasil como Reino Unido à
Portugal. Rebaixando-o novamente a condição de colônia. Aí o Brasil ficou, as medidas foram essas e o Brasil acabou voltando à condição de colônia. Tudo bem? Sendo só para o momento, tenham ótimos